Bom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor sobre nós nesta manhã, que ela continue sobre nós. Essa presença, esse cuidado de Deus através do Filho sobre nós nessa manhã, que continue durante esse tempo aqui e também durante o tempo das crianças, em nome de Jesus. Quando nós começamos a louvar o Senhor e a cantar, me chamou a atenção as letras que foram usadas, os cânticos que foram direcionados pelo Espírito Santo, né? Eles falavam que queremos te ver, queremos te tocar. Depois falavam que queríamos beber de ti, né? Mais de ti, beber do Senhor. E querido, quando nós cantamos isso, é mais que um louvor que sobe ao Senhor, é como uma oração. Então, se a igreja pediu isso da parte de Deus, Ele quer liberar. Se nós pedimos isso através de um louvor, através de uma canção, o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Então toma cuidado, que o Senhor vai se mostrar para ti. Tu vai conseguir tocar nele e tu vai beber dele, em nome de Jesus. Amém? Essa manhã eu quero repartir com vocês algo que, conversando com o Roberto, entendemos que seria importante trazer para a igreja de novo um outro foco. Na última reunião de dezembro, eu estive aqui e durante alguns minutos eu reparti a carga que nós temos para 2024, né? Não que nós temos, mas que, me corrigindo, mas que o Senhor tem apontado e repartido com nós ao longo de uma boa parte de 2023. E naqueles dias ali, foi repartido algumas situações ou alguns pontos específicos daquilo que estávamos enxergando que precisávamos e precisamos avançar como igreja, como corpo de Cristo, como parte da igreja que se reúne aqui. Então, rapidamente eu vou passar algumas coisas que eu falei aquele dia ali e depois vou continuar aquilo que o Senhor tem dado para entregar hoje em cima desses alvos aqui. Então, uma das coisas é o discipulado, né? A efetividade do discipulado, né? A vida na vida, o nosso crescimento no discipulado, no cuidado de vidas, né? E para isso, até, como falei naquele dia, surgiu os treinamentos que estão acontecendo ao longo praticamente do segundo semestre, né, Roberto? Treinamentos para quê? Para auxiliar, capacitar com a palavra, com aquilo que entendemos da parte de Deus, todos os discipuladores, líderes, aqueles que também querem e têm a carga em cuidar de vida, para que haja um crescimento, uma outra medida no cuidado da vida e no cuidado da igreja na casa, que é um outro ponto, um avançar, um expandir a igreja na casa, né, que nós entendemos também que há um salto que precisamos dar. Não que está errado, mas sempre tem mais o Senhor. A gente sempre pede mais para o Senhor. Então a gente não quer se contentar com aquilo que estamos tendo, que é bom, que é bênção, mas queremos mais a presença do Senhor na igreja, na casa. Queremos mais pessoas sendo, né, ganhas dentro da igreja da casa. Não é nós só, estou falando queremos, né, mas é o que o Senhor tem para nós como igreja. Eu creio sim, meus irmãos, que esse foco discipulado, igreja na casa, vai resultar em vidas ganhas. Porque quanto mais se coloca Cristo numa pessoa, quanto mais nos reunimos no nome dEle e declaramos tudo o que Ele é e vivemos tudo o que Ele tem para nós, não tem como não atrair os perdidos. Não tem como nós não sermos despertados para isso. Não tem como a gente não falar daquilo que eu tenho vivido no meu íntimo, naquilo que eu tenho vivido na comunhão com o meu irmão que cuida de mim, naquilo que eu tenho vivido em unidade no grupo caseiro que eu estou participando. Não tem como a gente não falar disso, porque a gente vai estar cheio disso. E nós colocamos uma meta, né, por fé, né? É bom a gente enxergar onde nós queremos chegar, o que queremos alcançar, de 400 vidas, como eu falei naquele dia. E nós estamos orando por essas 400 vidas, mas não só de oração,
vai ser isso. Nós precisamos agir também, né? E buscando direção de como fazer isso, e eu creio que está nesses 2 pontos que eu falei primeiro, do discipulado, do grupo caseiro. Nós temos uma meta de avançarmos como igreja para 400 membros, não para que enche esse lugar, não é números, a gente não olha para números, a gente quer ver vidas sendo ganhas, transformadas, vidas que estão aí fora ou que estiveram do nosso meio e hoje estão desgarrados, sejam as ovelhas perdidas do Senhor, ou sejam aqueles que estão aí buscando tantas coisas, e como cantamos no início do encontro, bebendo de tantas fontes. É para esses que o Senhor veio. Ele veio para saciar a sede desses que estão bebendo de outras fontes, e Ele veio para resgatar essas ovelhas que um dia estiveram no meio do corpo e se afastaram. Então colocamos essa meta por fé de 400 membros aqui congregando, vinculados com a igreja que se reúne aqui, e também de uma atenção especial aos nossos ensinos, estudos, né, e movimentos nossos dentro, seja de um grupo caseiro, da própria reunião, que é para cima, primeiro para Deus, para dentro, entre nós e depois para fora. Se desse para resumir todos esses pontos que eu coloquei até agora, é para fazermos esses movimentos, buscarmos mais o Senhor, andarmos mais em comunhão, em unidade, para alcançarmos aqueles que estão fora, para cima, para dentro e para fora. Vocês dizem amém? Então vocês concordam com isso? Estão com o Senhor nisso? Não é comigo, isso não é projeto, não é uma forma de andar. Então, em cima disso, dessa visão e daquilo que queremos trabalhar nesse ano, eu comecei a me perguntar, e o Roberto me deu uma ajuda, né? Vendo o que seria trazido para esse final de semana. Ele deu um insight, quem sabe o final ali do ano, quando tu trouxe essa palavra e essa direção para nós orarmos, que foi o tempo que depois nós tiramos para orar aqui, né? Quem sabe a gente começa ou inicia março trabalhando em cima disso e já trazendo à prática algumas coisas. E o Senhor me trouxe uma palavra, e quero que todos abram ali em Atos 2, 42 ao 47, eu sei que os irmãos colocam aqui, mas vamos abrir, que é melhor ler na nossa Bíblia, é bom a gente folhear a palavra, né? Ler nela. Atos 2, do 42 até o 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Esse relato, os Atos dos Apóstolos aqui da igreja primitiva, os primeiros passos, né, nos mostra como eles estavam andando ali, a forma como o Senhor estava se movendo através dos apóstolos. Nós podemos extrair desse texto muitas coisas, mas algumas eu quero salientar, né? A unidade, a presença e o poder. A unidade do corpo entre eles, a presença do Senhor se repartindo com ensinos, e o poder com a manifestação através dos apóstolos, com dons e sinais. E o resultado disso, o Senhor ia acrescentando. O Senhor, queridos, ele está falando que o Senhor acrescentava, o Senhor atraía, o Senhor empurrava as pessoas para perto daquilo que aqueles irmãos estavam vivendo ali naqueles dias. E depois de ler esse texto e comparar com aquilo que estamos falando aqui sobre o alvo para 2024, né? Não há
nenhum projeto ou uma metodologia para chegarmos a isso que eu falei como alvos, mas é uma forma de viver que precisamos avançar. Não é um projeto e um método para alcançar os objetivos que estamos entendendo que precisamos avançar no Senhor, mas é uma forma de viver diferente. E essa forma de viver diferente é ser mais parecido com o Senhor. Essa forma de viver diferente é receber um pouco mais dele, seja para a minha vida ou seja para repartir. Amém? Essa é a hora de um amém, então dá um amém. Amém. Obrigado. Então fica uma pergunta, a gente já vai responder. O que os nossos irmãos viviam ali? Queridos, os nossos irmãos viviam ali o propósito eterno de Deus. Puro. Direto. Receberam da fonte e estavam vivendo o propósito eterno de Deus. Eles eram uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E faziam o que Jesus ensinou. Parece fácil, né? Mas com a graça dele se torna fácil. Então eles viviam, estavam experimentando na integralidade o viver o propósito eterno de Deus. Esse propósito, como o próprio nome diz, é eterno. Ele é antes da fundação do mundo. Romanos 8, vamos ler vários textos conhecidos e da nossa catequese. E vamos abrir Romanos 8, 28, 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, queridos, nós fomos chamados segundo o propósito, mas o propósito é nosso. A própria palavra diz aqui, fomos chamados segundo o seu propósito. O propósito eterno é de Deus, não é do homem. Está na eternidade e foi gerado na eternidade por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero salientar, o propósito eterno é de Deus. E Ele vem e nos inclui, nos chama para fazer parte dEle. Nos chama para viver em família. E já entro em uma família, né, que é Efésios 2:19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso fala, mais que família, fala em unidade. E a unidade é um ponto-chave para andarmos como família, para andarmos como parte da igreja aqui, para andarmos como parte da igreja na casa, para andarmos no discipulado. Precisamos de unidade, precisamos ser um com o outro, precisamos ser transparentes, verdadeiros, falar o que precisa ser falado, não reter aquilo que precisa ser ensinado, amar como tem que ser amado, amparar como tem que ser amparado, ter misericórdia como o Senhor tem misericórdia de nós, um para com o outro. Não é só da parte de quem cuida para quem é cuidado, é de um para o outro. Unidade. Eu recebo, eu também posso dar. Eu dou, eu também posso receber. Unidade. Aí vai fluindo. Vida de Cristo para a vida do Roberto, o Roberto me transmite vida de Cristo. Não tem nada impedindo que isso seja comunicado entre nós dois. No grupo caseiro, unidade. Unidade, sem rebeldia. Sem coração endurecido, para que o Senhor possa se manifestar.
Ele quer passear no grupo caseiro. Ele quer, cada vez que estivermos reunidos, distribuir e permitir que os dons sejam evidenciados. Que a vida dele seja anunciada e transmitida. Mas tem que ter unidade. Não pode ter uma barreira. Quando vem uma divisão, quando é quebrada essa unidade, é como se levantasse um muro entre duas pessoas, ou uma pessoa e um grupo, aonde não se veem mais e não podem nem se olhar, se enxergar, aonde não posso passar nada e nem receber da parte dele. É isso quando se quebra a unidade, quando se tem esses espíritos, e nós temos um inimigo que tenta nos impedir de viver esse propósito que está estabelecido por Deus desde a eternidade, porque Ele sabe qual é o propósito. Ele sabe porque Ele estava lá no início. Ele estava lá na eternidade. E Ele veio para tentar roubar tudo aquilo que o Senhor quer fazer, que a gente viva, assim como Ele vivia. Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quer que a gente viva em unidade aqui. E nós temos inimigo e ele sempre tem que ser denunciado. Então, se tu tem alguma coisa com teu irmão, com alguém que cuida de ti, comigo e com o Roberto, com algum líder, acerta. A gente fez alguma coisa, vem e acerta, que a gente vai se arrepender. Muitas vezes a gente fala e erra. A gente erra. Muitas vezes a gente fala demais e erra. E se a gente ofendeu, a gente não quer ficar dessa forma contigo. Nós queremos ser um com vocês. E nós queremos que essa parte da igreja aqui seja um com o Senhor e entre nós. É a hora do amém. Obrigado. Semelhantes a Jesus. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, está aí a forma de andarmos nesse tempo que estamos aqui. Fala aqui, Roberto. Não, é só que esse versículo que o Leandro citou aqui, aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou, isso fala de uma maneira de viver, fala de um estilo de vida. E o estilo de vida nosso tem que ser a maneira de viver que Jesus vivia. É um estilo de vida. Esse é o estilo de vida da igreja, do corpo de Cristo. É o estilo de vida que nós encontramos em todo o Evangelho. Vou deixar claro, tem um estilo de vida. Amém? Não é viver cada um do jeito que quer, do jeito que acha. Não. Nós temos um estilo de vida, está muito claro na palavra de Deus. Amém? Não é suficiente que sejamos muitos. E depois eu vou falar sobre o ID também, não pulei, mas eu vou falar por último aqui. Não é suficiente que sejamos muitos, mas o que precisamos é que sejamos muitos parecidos com Cristo, vivendo esse estilo de vida, chegando a esse grau de edificação que está lá em Efésios 4,13. Para mim, um pouco mais rápido, vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude do próprio Cristo. Então, é nesse nível que o Senhor quer nos levar como discípulos. É isso que precisamos alcançar. Não é alcançar uma liderança, alcançar um posto, alcançar um reconhecimento. Nós precisamos alcançar a medida de Cristo. Nós precisamos alcançar e receber mais do Senhor. É isso que nos leva para mais perto do Pai. Não há melhor recompensa do que estar perto do Pai através da vida do Filho. Não há melhor coisa do que ser parecido com Cristo. É hora do amém. De muitos filhos,
aqui começa com o id, mas eu quero começar no 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, essa é uma comissão, é um mandamento, é o que nos direciona a fazermos como igreja, a ir. Então, tudo isso, essa unidade, esse crescimento e essa questão de Cristo sendo colocado em nós de uma forma viva, onde as coisas nossas vão saindo, Ele vai crescendo, Ele vai aumentando, convém que tu cresça e que eu diminua, e assim nós vamos andando, é para cumprir também algo que o Senhor nos falou, para ir e fazer discípulos. Não é para ficar aqui, não é para ficar entre nós toda essa glória, tudo isso que nós estamos recebendo aqui durante essa manhã, mas é que é para a gente ir e repartir o que estamos recebendo. E eu quero falar ali de uma parte que diz assim, portanto. Essa palavra portanto ali é uma conjunção conclusiva. Se tem algum professor de português, se precisar me corrigir, me corrige aqui, tá? Né? Introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição por motivos anteriores. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto. Esse portanto separa ali o 18 do 19, não apenas como versículo, mas ele separa algo que o Senhor quer nos comunicar. Antes do portanto, tem duas coisas que precisamos viver: fé e comunhão. Vivam em fé e em comunhão. Portanto, daí em diante, vão ter uma missão e um serviço. Vou repetir: andem e vivam por fé e em comunhão, e a partir disso vocês vão ter uma missão e um serviço. Qual é a missão e o serviço? Fazer discípulo, batizar e ensinar. Mas não podemos esquecer do que vem antes: da fé e da comunhão. Da fé no Cristo de Deus, na sua poderosa obra, e na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, e entre nós. De muitos filhos, multiplicação. E tudo isso para quê? Para a glória de Deus Pai. Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, queridos, eu creio que lendo ali em Atos 2, o que está relatado, a forma como eles estavam vivendo ali, eles estavam experimentando isso, numa medida altíssima. E eu digo altíssima e falo que ela é possivelmente, e deve ser, e vamos alcançar essa medida. Porque o que habitava lá e o que foi derramado lá é o mesmo que habita e o que foi derramado aqui sobre cada uma das nossas vidas, que é a própria vida do Senhor através do Espírito Santo. Então, queridos, quero dizer para vocês que é possível viver isso. Jorge Mitian, acho que fala, né? Como é que ele vive, como é que ele crê nas coisas do Senhor, né? Ele diz: eu leio e creio. Então nós e eu junto com vocês precisamos ler mais e crer mais, para viver mais aquilo que está aqui. Amém? Amém. Portanto, entendemos que o propósito de Deus envolve a multiplicação de vidas que vão ser edificados em unidade, para crescerem até a estatura de Cristo, e tudo para a glória, para glorificar ao Pai. Vou repetir. Portanto de novo, né? Depois de viver tudo aquilo, entendemos que o propósito de Deus envolve a multiplicação de vidas que vão ser edificadas em unidade,
para crescerem até a estatura de Jesus Cristo, e tudo isso, tudo que fizermos, para a glória de Deus Pai. Amém? Sabemos que após a queda do homem, ele ficou inapto para viver o propósito de Deus para ele. O homem ficou inapto de viver o propósito de Deus para Deus. A salvação através da obra de Cristo foi o meio que Deus proveu, que Deus nos deu para restaurar o homem ao quê? A Deus e ao seu propósito. Então, algumas coisas eu quero deixar claro aqui, que é verdade absoluta sobre o propósito eterno de Deus. 4 coisas, eu só vou falá-las, depois vamos entrar em outro assunto, que diz referente a nós. Verdades absolutas sobre o propósito eterno de Deus, que o propósito de Deus é eterno, é antes da fundação do mundo. Esse viver em unidade, em comunhão, em família, nasceu no próprio coração de Deus, na eternidade, e não tem início e nem fim. Eternidade é isso, não tem início e nem fim. Então nós estamos vivendo esse propósito eterno aqui de comunhão, de relacionamento, de estar com o Senhor, e não vai acabar com a morte da carne. Nós vamos estar na eternidade, vivendo mais uma vez, continuando a viver com a Trindade. Amém? Que nós fomos chamados, convocados para vivermos o propósito eterno de Deus. É o propósito eterno de Deus, que essa é a segunda verdade. Que todas as coisas cooperam para a realização deste propósito. Então, tudo que acontece em nossas vidas, tudo que acontece depois que nascemos de novo, tudo que o Senhor permite, né, que é permissão de Deus na nossa vida, é para cumprir o propósito de Deus em nós, como indivíduo. E o último, e tão importante como os outros, ele não pode ser vivido isoladamente. É um amém agora, acho que você ficaria bem, amém. É, né? A gente não consegue viver isoladamente o propósito de Deus. Alguém consegue aqui? Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque não pode. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Pai é um Deus de comunhão, e Ele quer e fez e criou os filhos para que vivam da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito, em comunhão, em unidade. Então não tem como viver isolado. Amém? Então, onde nós estamos então nesse propósito? Qual a nossa posição hoje, ou desde o tempo que fomos chamados através de uma palavra que foi nos dada sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as boas novas, desde aquele tempo que o Senhor nos chamou, quando anunciou a palavra a nós cremos, fomos batizados. Qual é a nossa condição, qual é a nossa posição? Aquilo que é um propósito no coração de Deus, para nós se constitui um chamado e vocação. Para aquilo que é um propósito que nasceu no coração de Deus, aquilo que está lá no coração de Deus, o propósito eterno de Deus, dele mesmo, para nós, nos constitui, nos faz como um chamado e uma vocação. E eu creio, mais uma vez, voltando lá para Atos 2, que lá os irmãos estavam vivendo isso. Tinham entendido e estavam praticando o chamado que eles tiveram no dia da salvação. O chamado que eles tiveram no dia que eles nasceram de novo.
haviam entendido que precisava andar daquela forma, naquele estilo de vida como o Roberto trouxe aqui. Mas isso não ficou lá para a igreja primitiva. Isso tem sido anunciado de geração em geração e chegou até nós aqui. Hoje, 2024. Esse mesmo propósito continua no coração de Deus. E Ele espera que da nossa parte a gente responda esse chamado, essa vocação que nós temos para viver isso. Amém? Quero ler alguns textos que falam dessa santa vocação. 2 Timóteo 1, do 8 ao 9. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, Paulo falando para Timóteo. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Segundo o poder de Deus que nos salvou, primeiro nos salva e depois Ele nos chama com santa vocação. Não segundo obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi nos dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, depois da salvação, há um combo, que vem vindo tanta coisa na nossa vida, mas uma coisa importantíssima. Vem sobre nós um chamado de uma santa vocação para viver o propósito eterno. Efésios 1:18. Paulo orando para que os discípulos lá fossem, a eles fosse revelado um pouco mais sobre essa santa vocação. E ao ler esse texto aqui, eu quero ler como uma oração sobre as nossas vidas, para que o Senhor descortine um pouco mais os nossos olhos para enxergar esse chamado para viver isso que nós estamos falando sobre o propósito eterno de Deus. Peço que ilumine os olhos dos corações de vocês. Põe a mão no teu peito. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, o meu também, Senhor, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nos revela, Senhor, um pouco mais disso. Nos revela nessa manhã esse teu chamado, Senhor, para vivermos, Senhor, não uma estrutura, para vivermos, Senhor, não reuniões, mas para vivermos a tua vida, Senhor, o teu chamado, e fazermos aquilo que tu tem nos ensinado e mostrado que devemos fazer, em nome de Jesus. Filipenses 3, 12 a 14, mas eu vou ler o final, a gente conhece bem esse texto. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio para quem não só corre essa carreira, mas corre sabendo que está respondendo um chamado, que foi criado e feito para andar daquela mesma forma que tem andado. Há um prêmio para quem responde essa santa vocação, que nada mais é o chamado de Deus. Vem comigo, vinde após mim. São tantos chamados do Senhor, em tantas áreas, e o Senhor nos pede para viver todas elas, de uma forma íntegra e na totalidade. Efésios 4, de 1 a 3. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em
todos. Amém? Precisa falar um pouco mais do que ler essa palavra aqui? O Senhor está nos chamando mais uma vez a vivermos de uma forma digna, plena, esse chamado. Amém? Mas da nossa parte, eu sei que isso não é fácil, né? Nós temos as nossas lutas, somos atacados, muitas vezes vem desânimo, mas nós precisamos perseverar, ir adiante, não abrir mão das verdades do Senhor, não abrir mão do se alimentar deles, querido, dele, não abrir mão da comunhão, não abrir mão da leitura, não abrir mão da oração, não abrir mão do jejum. Isso é poder, é combustível que nos leva a avançar e viver tudo isso que o Senhor está nos falando nessa manhã. Sem comunhão é impossível avançar. Sem comunhão com o Senhor, sem relacionamento com Ele, é impossível avançar e responder ao chamado dEle. Por isso que Pedro fala em 2 Pedro 1:10, que nós precisamos confirmar essa vocação, né? Ele diz que nós temos que nos esforçar, né? Por isso, irmão, procurem com empenho, com esforço cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Amém? Vou ler de novo. Por isso, irmãos, procurem com empenho, com esforço, cada vez maior, se esforçar cada vez mais, para quê? Para confirmar a vocação, o chamado e a nossa eleição, como filho de Deus, somos eleitos como filho de Deus, como herdeiros deles, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Amém? Aleluia. Queridos, então, em cima daquilo que falei no início, que queremos avançar como igreja, não há outra forma de avançarmos a não ser vivendo o propósito eterno de Deus. Não tem como avançar. É Ele que nos conduz a toda boa obra. Ele é o caminho, Ele é o trilho da igreja. E quem vai dando, né, cada parte do trilho é o próprio Espírito Santo nos levando ao Senhor. Então precisamos viver o propósito eterno de Deus, buscando cada vez mais nos enchermos da presença dEle e permitindo que o Espírito que habita em nós possa agir em nós e através de nós. Amém? Vamos orar. Aleluia. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Não é para que fique mais espiritual a oração, mas é para que tu não te distraia com nada que está em volta de ti. E vamos orar ao Senhor. Paizinho, nós, diante de ti mais uma vez, levantamos uma oração, Senhor. E olhando para nós mesmos, Senhor, não somos dignos de viver isso. Mas nós queremos agora, Senhor, mudar o nosso olhar. Nós queremos te ver como nós cantamos nessa manhã. Nós queremos te tocar. Nós queremos beber de ti, Senhor, para que assim sejamos transformados, Senhor, não mais à semelhança do homem caído, mas transformado à imagem de Cristo, o Filho de Deus, e totalmente aptos aí sim, Senhor, a desempenharmos aquilo que tu tem nos chamado, Senhor, aquilo pelo qual, Senhor, tu desejou na eternidade no teu coração e repartiu conosco e nos chamas para viver, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos incluiu em algo que está no teu coração e que é eterno, Senhor. Obrigado porque tu tem nos chamado para andarmos mais perto de ti, Senhor. E nós queremos responder a esse teu chamado como igreja aqui. Nós queremos responder
cada um individualmente aqui diante de Ti. Não é uma oração coletiva, mas que seja uma oração individual de resposta, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para tudo aquilo que Tu tens para fazer em minha vida e através da minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu deixo para trás tudo aquilo que está, Senhor, me prendendo, Senhor, me distraindo, me tirando a atenção, Senhor. E eu quero, Senhor, e te peço para que Tu volte os olhos para aquilo que Tu tens, Senhor. E como falamos na sexta, que é a melhor parte, que é a boa parte, nós queremos isso de Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã para vermos um pouco mais e nos dá um pouco mais de revelação do Teu propósito para a nossa vida, aonde nós estamos. Nós queremos viver esse propósito na nossa casa, nós queremos viver esse propósito no nosso trabalho, nós queremos viver nosso propósito caminhando por aí, nós queremos viver o propósito por onde estivermos, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, e nos leva a avançar num crescimento em Ti, Senhor. E nós Te pedimos mais de Ti, Jesus, nessa manhã sobre nós. Nós queremos mais de Ti, queremos ser mais parecidos contigo, Senhor, para que o mundo creia que Tu és Jesus, o Filho de Deus. Nós queremos andar também como Tu anda, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos andar aqui como igreja em unidade, e por isso eu repreendo toda tentativa do diabo de trazer divisão em relacionamentos, sejam relacionamentos de companheirismo, de vínculos de discipulado, de autoridade. Caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos esse demônio no meio da igreja e nos dispomos a viver em unidade, pagando preço para viver dessa forma, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós nessa manhã aqui, Senhor. Vem sobre nós nos lembrando, Senhor, de coisa que vivemos contigo, praticando e andando no propósito e deixamos para trás, Senhor. Não para que sejamos saudosistas daquilo que vivemos, mas que venha sobre nós de novo essa vontade, esse desejo, Senhor, essa inquietação de viver dessa mesma forma que já vivemos contigo, Senhor. E nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, que pela misericórdia do Senhor e pelo guiar do Seu Santo Espírito avancemos como igreja, como congregação, crescendo em Cristo e crescendo no número de pessoas que serão resgatadas da mão do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor pelo Seu propósito que nos chamou. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado que Tu nos incluiu nisso. Somos parte disso hoje.